Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o quarto episódio de Jurisprudências em Café com as teses do STJ. E hoje, no nosso quarto episódio, teremos a edição de número 47, Crimes contra o Patrimônio, Furto, edição número 51, Crimes contra o Patrimônio, 2, edição número 57, Crimes contra a Administração Pública. Mas antes de começarmos, galera, deixa aquele like e vamos começar. Edição número 47. Crimes contra o patrimônio. Furto. Inciso 1. Item 1º. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguido de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Item 2. Não há continuidade delitiva entre o roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie. Item 3. O rompimento ou destruição do vidro do automóvel com a finalidade de subtrair objetos localizados em seu interior qualifica o furto. Item 4. Todos os instrumentos utilizados como dispositivo para abrir e fechadura são abrangidos pelo conceito de chave falsa, incluindo as michas. Item 5. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Item 6. A prática do delito de furto qualificado por escalada, destreza, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes indica a reprovabilidade do comportamento do réu, sendo inaplicável o princípio da insignificância. Item 7. O princípio da insignificância deve ser afastado nos casos em que o réu faz do crime o seu meio de vida, ainda que a coisa furtada seja de pequeno valor. Item 8. Para reconhecimento do crime de furto privilegiado, é indiferente que o bem furtado tenha sido restituído à vítima, pois o critério legal para o reconhecimento do privilégio é somente o pequeno valor da coisa subtraída. Item 9. Para efeito da aplicação do princípio da bagatela, é imprescindível a distinção entre o valor insignificante e o pequeno valor, uma vez que o primeiro exclui o crime e o segundo pode caracterizar o furto privilegiado. Item 10. É inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo. Súmula 442 do STJ. Item 11. Para a caracterização do furto privilegiado, além da primariedade do réu, o valor do bem subtraído não deve exceder a importância correspondente ao salário mínimo vigente à época dos fatos. Item 12. O reconhecimento das qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo previstas no artigo 55, parágrafo 4º, incisos 1 e 2 do Código Penal, exige a realização de exame pericial, salvo nas hipóteses de inexistência ou desaparecimento de vestígios, ou ainda se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Item 13. Reconhecido o privilégio no crime de furto, a fixação de um dos benefícios do parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal exige expressa fundamentação por parte do magistrado. Item 14. A lesão jurídica resultante do crime de furto não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Item 15. Nos casos de continuidade delitiva, o valor a ser considerado para fins de concessão do privilégio, artigo 55, parágrafo 2º do Código Penal, ou do reconhecimento da insignificância, é a soma dos bens subtraídos. Edição de número 51. Crimes contra o Patrimônio 2. Item 1º. Consuma-se o crime de roubo com inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Item 2. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Súmula número 443 do STJ. Item 3.
Há concurso material entre os crimes de roubo e extorsão quando o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente. Item 4. Não é possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão, pois são infrações penais de espécies diferentes. Item 5. O roubo praticado em mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, enseja o reconhecimento do concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único. Item 6. É prescindível a apreensão ou perícia de arma de fogo para caracterização de causa de aumento de pena prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova. Item 7. Cabe à defesa o ônus da prova de demonstrar que a arma empregada para intimidar a vítima é desprovida de potencial lesivo. Item 8. A utilização de arma sem potencialidade lesiva, atestada por perícia, como forma de intimidar a vítima no delito de roubo, caracteriza a elementar grave ameaça, porém não permite o reconhecimento da majorante de pena. Item 9. O crime de porte de arma é absorvido pelo de roubo quando restar evidenciado o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas e que os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático, o que caracteriza o princípio da consunção. Item 10. A gravidade do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e ou emprego de arma de fogo não constitui motivação suficiente, por si só, para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, na medida em que constituem circunstâncias comuns à espécie. Item 11. Não há continuidade delitiva entre o roubo e furto, porquanto, ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie. Item 12. Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e latrocínio, pois, apesar de se tratarem de delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie, devendo incidir a regra do concurso material. Item 13. A tentativa de latrocínio, quando a morte da vítima não se consuma por razões alheias à vontade do agente. Item 14. A crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Item 15. A concurso formal impróprio no crime de latrocínio nas hipóteses em que o agente, mediante uma única subtração patrimonial, provoca, com desígnios autônomos, dois ou mais resultados morte. Item 16. Nos crimes de roubo praticados em detrimento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a fixação da competência é verificada de acordo com a natureza econômica do serviço prestado, na forma de agência própria, cuja competência é da Justiça Federal, ou na forma de franquia, explorada por particulares, hipótese em que a Justiça Estadual terá competência para julgamento dos processos. Edição número 57. Crimes contra a administração pública. Chove em concurso, hein, galera? Item 1º. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes cometidos contra a administração pública, ainda que o valor seja irrisório, porquanto a norma penal busca tutelar não somente o patrimônio, mas também a moral administrativa. Item 2. É possível o agravamento da pena base nos delitos praticados contra a administração pública, com fundamento no elevado prejuízo causado aos cofres públicos, a título de consequências do crime. Item 3. A regularidade contábil atestada pelo Tribunal de Contas não obsta à persecução criminal promovida pelo Ministério Público, ante o princípio da independência entre as instâncias administrativa e penal. Item 4. A agravante prevista no artigo 61, inciso 2, alínea G do Código Penal, não é aplicável nos casos em que o abuso de poder ou a violação de dever inerente ao cargo configurar elementar do crime praticado contra a administração pública. Item 5. Somente após o advento da Lei 9.983 de 2000, que alterou a redação do artigo 327 do Código Penal, é possível a equiparação do
de médico de hospital particular conveniado ao Sistema Único de Saúde, SUS, a funcionário público para fins penais. Item 6. Os advogados dativos nomeados para exercer a defesa de acusado necessitado nos locais onde não existe defensoria pública são considerados funcionários públicos para fins penais, nos termos do artigo 327 do Código Penal. Item 7. A notificação do funcionário público, nos termos do artigo 514 do Código de Processo Penal, não é necessária quando a ação penal for precedida de inquérito policial. Súmula 330 do STJ. Item 8. A prática de crime contra a administração pública por ocupantes de cargos de elevada responsabilidade ou por membros de poder justifica a majoração da pena base. Item 9. A elementar do crime de peculato se comunica aos coautores e partícipes estranhos ao serviço público. Item 10. A consumação do crime de peculato, apropriação, artigo 312, caput, primeira parte do Código Penal, ocorre no momento da inversão da posse do objeto material por parte do funcionário público. Item 11. A consumação do crime de peculato, artigo 312, caput, segunda parte do Código Penal, ocorre no momento em que o funcionário efetivamente desvia o dinheiro, valor ou outro bem móvel em proveito próprio ou de terceiro, ainda que não obtenha vantagem indevida. Item 12. A reparação do dano antes do recebimento da denúncia não exclui o crime de peculato doloso, diante da ausência de previsão legal, podendo configurar arrependimento posterior, nos termos do artigo 16 do Código Penal. Item 13. A instauração de ação penal individualizada para os crimes de peculato e sonegação fiscal em relação aos valores indevidamente apropriados não constituem bis in idem. Item 14. Compete à Justiça Federal o julgamento do crime de peculato se houver possibilidade de utilização da prova do referido delito para elucidar sonegação fiscal consistente na falta de declaração à Receita Federal do recebimento dos valores indevidamente apropriados. Item 15. Compete à Justiça Federal processar e julgar desvios de verbas públicas transferidas por meio de convênio e sujeitas à fiscalização de órgão federal. Item 16. Não há bilateralidade entre os crimes de corrupção passiva e ativa, uma vez que estão previstos em tipos penais distintos e autônomos, são independentes e a comprovação de um deles não pressupõe a do outro. Item 17. No crime de corrupção passiva, é indispensável haver nexo de causalidade entre a conduta do servidor e a realização de ato funcional de sua competência. Item 18. O crime de corrupção passiva praticado pelas condutas de aceitar promessa ou solicitar é formal e se consuma com a mera solicitação ou aceitação de vantagem indevida. Item 19. O crime de corrupção ativa é formal e instantâneo, consumando-se com a simples promessa ou oferta de vantagem indevida. Item 20. Não há flagrante quando a entrega de valores ocorre em momento posterior à exigência, pois o crime de concussão é formal e o reconhecimento se consubstancia em mero exaurimento. Item 21. Comete o crime de extorsão, e não o de concussão, o funcionário público que se utiliza de violência ou grave ameaça para obter vantagem indevida. Galera, é isso aí. Esse foi o nosso 4º episódio de Jurisprudência Café aqui no Aretre, tratando sobre as teses do STJ. Não se esqueça de dar like nesse vídeo para o algoritmo entender que o nosso conteúdo é fundamental para distribuir para milhares de pessoas. E é isso aí, galera. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.